Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha esposa diz que o casamento não está funcionando depois que nos mudamos para a cidade natal dela, e as amigas dela começaram a dizer que existem homens melhores. Olá! Estou aqui para pedir conselhos à sábia comunidade do Reddit sobre a situação que está acontecendo na minha vida. Tenho 34 anos, sou homem e estou casado com minha esposa, que tem 32 anos. Estamos casados há 5 anos e juntos há 8 anos no total. Espero que essas informações ajudem. Nos conhecemos em Chicago, onde ambos tínhamos nossas próprias coisas. Ela trabalhava com vendas e eu em desenvolvimento de software. Tínhamos uma vida muito boa, com um apartamento bonito, um grupo de amigos e tudo relativamente resolvido. Estávamos em uma fase feliz, pois não podíamos pedir mais. Mas, há cerca de 7 meses, as coisas começaram a mudar. Minha esposa começou a falar cada vez mais sobre sua cidade natal em Minnesota. Ela cresceu em uma comunidade pequena e unida, e, embora fossemos visitá-la para ver sua família algumas vezes por ano, nunca parecia que ela quisesse realmente se mudar para lá. De repente, era só disso que ela falava. No início, eram coisas pequenas, como sinto falta de como a vida era simples em casa ou seria bom estar mais perto da família agora que meus pais estão ficando mais velhos. Os pais dela ainda estão com boa saúde, mas eu entendo. Não dei muita importância porque as pessoas ficam nostálgicas sobre onde cresceram, e pensei que era apenas uma ideia passageira, algo que ela não estava realmente considerando. Mas pude perceber o quanto isso significava para ela, então comecei a levar a ideia mais a sério. Eu amo minha esposa e quero que ela seja feliz. Então, comecei a pensar em como poderíamos fazer isso funcionar para os dois. Os pais dela vivem nessa pequena cidade, e eu sempre gostei deles, mas sempre amei a energia e a vibração da vida na cidade. Isso era uma grande parte do motivo pelo qual eu adorava viver em Chicago. No final, tivemos muitas conversas profundas sobre isso. Quanto mais conversávamos, mais eu conseguia entendê-la, embora não fosse fácil para mim imaginar deixar tudo para trás. Não vou negar que não era muito a favor dessa ideia, principalmente porque sentia que era uma mudança enorme. Eu tinha medo de abandonar tudo. Mas, com o tempo, pude perceber o quanto ela precisava disso, e não podia simplesmente ignorar. Além disso, os aspectos logísticos eram administráveis. Meu trabalho oferece uma modalidade híbrida, então só precisava estar no escritório algumas vezes por mês, o que tornava a ideia de nos mudarmos muito mais realista. Ainda assim, isso não tornava a decisão mais fácil. Depois de meses discutindo de um lado para o outro, finalmente concordei em nos mudarmos. Empacotamos tudo e fomos para a cidade natal dela, em Minnesota, e foi aí que as coisas realmente começaram a se complicar. A mudança em si correu bem, sem grandes problemas. Encontramos uma casa bonita a apenas 10 minutos da casa dos pais dela. Não é tão charmosa quanto o apartamento que tínhamos em Chicago, mas tem um jardim e mais espaço no geral. Minha esposa estava encantada. Ela mergulhou de cabeça em se reconectar com a família e os antigos amigos, passando quase todos os dias com eles. Enquanto isso, eu tentava me adaptar. Montei um escritório em casa e tentei encontrar meu lugar nessa nova comunidade. Não foi fácil, pois eu me sentia como um estranho em uma cidade onde parecia que todos se conheciam desde sempre. No fim de semana passado, aconteceu um festival local na cidade, algo muito importante por aqui. Minha esposa estava empolgada, porque significava que ela veria algumas de suas melhores amigas do ensino médio. Ela não as via juntas há anos e era evidente o quanto estava ansiosa por isso. Quando chegamos, ela me apresentou a elas. Eram 3 e foram educadas o suficiente, mas eu conseguia perceber que não simpatizaram muito comigo. Não consigo explicar exatamente, mas toda a vibe foi estranha. Ontem, minha esposa se sentou comigo para o que ela chamou de uma conversa, algo que virou meu mundo de cabeça para baixo. Ela me disse que as amigas abriram seus olhos sobre o nosso casamento, e eu não faço ideia de como chegamos a esse ponto tão rápido. São pessoas que conheci uma única vez, literalmente uma breve apresentação em um festival. E, de alguma forma, nesse curto período de tempo, elas decidiram que eu não sou bom o suficiente para ela. Segundo elas, minha esposa se conformou comigo quando vivíamos na cidade, porque tinha medo de ficar sozinha. Também disseram que eu não me encaixo na comunidade tão unida dela e que não sou o tipo de homem com quem elas sempre imaginaram que ela estaria.
O que realmente dói é que, em vez de me defender ou rejeitar o que disseram, minha esposa me disse que tem refletido sobre isso e que talvez elas estejam certas. Parece que os comentários delas a fizeram começar a pensar em coisas que vinha ignorando no nosso relacionamento. E eu não sei há quanto tempo ela vem acumulando essas ideias. Ela começou a enumerar problemas que nunca tinham sido um problema antes, que eu estou muito focado no trabalho, embora seja meu trabalho que esteja sustentando os dois enquanto ela está entre empregos, que eu não me esforço o suficiente para me enturmar com os amigos dela, que já estou aqui há um tempo e ainda conheço poucas pessoas. E isso realmente me machucou. Ela disse que somos pessoas diferentes agora, depois de 8 anos juntos. Ouvir isso, e tudo por conta de uma conversa com algumas amigas antigas com quem ela acabou de se reconectar, foi devastador. Agora mesmo estou sentado no meu escritório em casa, olhando para o computador e escrevendo isso, e soa ainda mais absurdo do que quando falo em voz alta. Eu renunciei a tantas coisas para fazer essa mudança acontecer. Deixei meus amigos para apoiá-la, deixei a cidade que amava, Chicago, só para que ela pudesse estar mais perto da família. E agora ela está questionando se quer estar comigo. Parece que fui vítima de uma piada cruel. O que mais dói é que me sinto completamente pego de surpresa. Como alguém passa de estar feliz em um casamento a questionar tudo, só porque algumas amigas antigas disseram algumas coisas em uma conversa? Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar. E realmente preciso. Mas, neste momento, nem sei o que pensar. Será que cometi um grande erro ao me mudar para cá? Será que nosso casamento não era tão forte quanto eu pensava? E, se ela é tão facilmente influenciada pelas amigas, o que isso diz sobre nós, sobre mim? É aqui que vocês entram. Alguém já passou por algo parecido? Se tiverem algum conselho sobre o que fazer a seguir, eu agradeceria. Atualização 1. Olá. Cheguei aqui buscando conselhos, e foi exatamente isso que recebi. Muito obrigado por isso. Vocês não têm ideia de quanto valorizo algo assim. Estou praticamente sozinho aqui, sem amigos ou alguém com quem conversar pessoalmente sobre isso. Decidi me sentar com minha esposa ontem à noite para outra conversa. Eu esperava que pudéssemos conversar e talvez encontrar algum ponto em comum. Infelizmente, ela não tinha a mesma intenção. Disse a ela o quanto me sentia magoado por ela ter deixado que as amigas influenciassem tão rapidamente e facilmente sua visão sobre nosso casamento. Falei que me sentia traído, especialmente depois de ter renunciado a tanto para nos mudarmos para cá. No início, ela apenas me ouviu sem dizer muito, mas logo ficou na defensiva. Foi então que ela revelou mais detalhes sobre o que suas amigas têm dito pelas minhas costas. As amigas dela têm incentivado a ideia de que os verdadeiros homens de Minnesota são, de alguma forma, melhores do que eu. Elas criaram a imagem de um homem perfeito, aquele típico de cidade pequena, amante das atividades ao ar livre, super sociável e envolvido em todas as atividades comunitárias possíveis. Caça, pesca, técnico de ligas menores, o que for. Essas são as características que elas parecem acreditar ser o ideal de como um homem deve ser, especialmente para alguém como minha esposa, que agora está de volta à sua cidade natal. E então tem a mim. Sou desenvolvedor de software, gosto de videogames, leitura e escalada em rocha indoor. Coisas que, até agora, ela sempre soube sobre mim e nunca teve problemas. Na verdade, lembro-me de quando ela me admirava por ter esses hobbies, chamando-me de um homem que cuida de si mesmo. Ela sempre teve seus próprios interesses também, e eu nunca tive problemas com isso, porque ambos sabemos que é importante ter uma vida pessoal e um espaço separado um do outro. Mas agora, do nada, eu não sou bom o suficiente porque não me encaixo nesse molde estreito e estereotipado que suas amigas decidiram ser o ideal para ela. Nem sequer é o molde dela, mas sim um que foi imposto pelas amigas. Quando tentei lembrá-la de que ela nunca teve problemas com as coisas que gosto, que sempre me aceitou como sou, sua resposta tornou tudo ainda pior. Ela disse que voltar para casa fez perceber o que ela estava perdendo. E, como se isso não fosse suficiente, sugeriu que talvez eu devesse tentar mudar meus hobbies e interesses para me encaixar melhor com as pessoas daqui. Foi aí que realmente perdi a paciência. Disse, naquele momento, que não vou fingir ser alguém que não sou apenas para agradar as amigas dela. Não me casei com elas. É uma coisa pedir comprometimento em um relacionamento, mas outra completamente diferente exigir que eu mude quem sou para me encaixar em um molde que terceiros criaram.
Esse não sou eu, e não deveria ter que mudar por ninguém, nem por ela, muito menos pelas amigas dela. Naturalmente, essa conversa não levou a lugar algum produtivo. Ela disse que precisava de espaço para pensar e decidiu ficar na casa dos pais por alguns dias. Concordei em dar o espaço que ela pediu, embora, neste ponto, eu não saiba o que ela precisa pensar tanto. Uma parte de mim está destroçada por termos chegado a esse ponto. Tudo está desmoronando, e tudo por causa de opiniões de amigas que mal me conhecem. Ou nem isso, porque nem acho que tiveram tempo de lavar a cabeça dela. Ela simplesmente as ouviu e está decidida a jogar tudo fora se eu não mudar. Preciso dizer que uma parte de mim está furiosa por ela permitir que as opiniões de pessoas que mal me conhecem ditem como ela se sente sobre mim e sobre nosso casamento. Uma coisa é ouvir suas amigas, mas deixar que elas guiem seu relacionamento dessa maneira é algo que não consigo entender. Simplesmente não faz sentido para mim como algo tão importante. Nossa relação pode ser influenciado por um grupo de pessoas que mal me conhecem e que, certamente, não têm meus melhores interesses em mente. Enquanto isso, tenho feito o melhor que posso para cuidar de mim mesmo. Minha família, especialmente meus irmãos, tem sido incrível em checar como estou. Eles acham que ainda há esperança, que talvez isso não seja o fim, embora eu não esteja tão convencido disso. Ainda assim, sou grato, porque sem eles, não sei se conseguiria pensar com clareza. Ainda estou aberto à possibilidade de que ela mude de ideia, percebo quanto isso é absurdo e, ao menos, peça desculpas. Mas, sendo honesto, minha fé na nossa relação está começando a vacilar. É difícil manter a fé em um relacionamento que não parece valer a pena, especialmente se ele pode ser abalado tão facilmente por coisas ditas por outras pessoas. Se pode desmoronar assim, não sei se devo ter fé nele sequer. Atualização 2. Os poucos dias que minha esposa disse que ficaria na casa dos pais se estenderam para mais de uma semana, e isso só piora as coisas. Ela mal se comunica comigo e, quando faz, são mensagens curtas e distantes. Não estamos tendo conversas reais nem discussões sobre onde estamos no nosso relacionamento. Não há nenhum esforço para resolver as coisas. É como se, emocionalmente, ela já não estivesse mais aqui, enquanto eu fico no ar, sem saber o que pensar. Enquanto isso, parece que as amigas dela estão aproveitando essa distância. Pelo que parece, elas têm organizado noites de encontro só para mulheres e, surpreendentemente, apresentado à minha esposa homens solteiros do círculo social delas. Sim, você leu certo. Ela ainda está hospedada na casa dos pais, mas sai com as amigas e conhece outros homens. Eu nem teria descoberto isso se uma das primas dela não tivesse entrado em contato comigo para me alertar. Pelo menos, nem todas as mulheres desta cidade são tão ruins quanto ela. Essa prima e eu sempre nos demos bem, e ela me disse que achava que eu merecia saber o que estava acontecendo pelas minhas costas. Segundo ela, esse grupo de amigas tem um histórico de causar problemas nos casamentos de outras pessoas. É como se elas se vissem como um grupo exclusivo da cidade, com ideias muito rígidas sobre quem se encaixa no círculo delas. A prima da minha esposa chegou a dizer que elas já fizeram isso antes, convenceram outras amigas casadas de que seus parceiros não eram bons o suficiente e as incentivaram a procurar peixes melhores no mar. Isso me atingiu como uma tonelada de tijolos. Quero dizer, uma coisa é ter opiniões sobre o relacionamento de alguém, mas ativamente tentar destruí-lo? Isso é um nível completamente diferente de maldade, digno de um filme de terror. Quanto mais penso nisso, mais percebo que essas amigas provavelmente vêm plantando dúvidas na mente da minha esposa desde que nos mudamos para cá. O que realmente machuca é que ela está permitindo isso. Essa não é a mulher com quem pensei ter me casado. A mulher com quem me casei era forte, independente e leal às suas decisões. Agora, ela está agindo como se estivesse sendo influenciada por parasitas que se alojaram em sua mente. Não posso continuar esperando com a esperança de que as coisas melhorem. Marquei uma consulta com um advogado de divórcio para a próxima semana. Nunca pensei que teria que tomar essa decisão, mas preciso me proteger caso as coisas continuem piorando. Além disso, comecei a procurar apartamentos em Chicago. Pretendo voltar para a cidade que amo. Deixei Chicago porque amava mais a minha esposa, mas agora não vejo sentido em continuar fazendo isso. Minha empresa tem sido incrível em meio a tudo isso. Eles me ofereceram um cargo de tempo integral novamente no escritório quando eu estiver pronto para voltar. Isso tornará muito mais fácil retornar a Chicago, caso eu decida deixar tudo para trás.
Faz pouco tempo desde que me mudei para cá, mas, se não há mais nada que me prenda a esta cidade, não acho que será muito difícil enfrentar outra mudança. Atualização 3. Olá! Depois de me reunir com um advogado de divórcio e dedicar um tempo para pensar bem nas coisas, percebi que não queria tomar uma decisão precipitada. Mas entendi que era hora de dar o próximo passo e começar a me priorizar. Enviei um e-mail para minha esposa no qual expus formalmente minha intenção de pedir o divórcio. Durante todo esse tempo, ela nunca demonstrou interesse em salvar o relacionamento, e não posso garantir que ela não tenha me traído nessas noites de encontros com amigas. Achei que era o que ela queria, já que estava ativamente procurando uma maneira de me substituir, em vez de lutar pelo casamento. Por isso, o que aconteceu depois de enviar esse e-mail me surpreendeu muito. Ela me ligou poucas horas depois de recebê-lo, completamente aos prantos. Entre lágrimas, admitiu que havia cometido um grande erro. Confessou que suas amigas a haviam manipulado, plantando dúvidas em sua mente. Elas a convenceram a tirar um tempo para reavaliar nosso casamento e a participar das noites com as amigas. Ela admitiu que estava dividida entre o julgamento delas e a vida que construímos juntos, mas no final fez a escolha errada. Perguntei sobre os homens que as amigas dela estavam apresentando, e ela levou alguns segundos para responder, claramente não esperando que eu soubesse disso. Achava que, como sempre, eu estava em casa sem interagir com ninguém, então jamais descobriria. Mas ela não contava que sua prima me contaria. Finalmente, ela encontrou palavras para responder e disse que nada havia acontecido. Eram apenas homens que suas amigas haviam convidado e que não havia passado disso. Não sei se isso é verdade, mas eu precisava dizer a minha verdade. Disse a ela que apreciava sua honestidade e que ficava feliz por ela finalmente perceber o dano que suas decisões haviam causado. Mas também deixei claro que minha decisão era definitiva. Não posso continuar me colocando em uma posição onde tenho que lutar por respeito dentro do meu próprio casamento. Ela implorou que eu reconsiderasse, chorando ainda mais, mas, naquele ponto, nada iria mudar minha decisão. Disse a ela que já havia esperado tempo suficiente, várias semanas, para que ela refletisse. Mas agora não iria mais priorizar outra pessoa acima de mim mesmo. Não pense que foi fácil. Longe disso. Mas naquele momento, acreditei que era a melhor opção para mim. Em outra época, eu teria pensado no que seria melhor para nós dois, como fiz ao aceitar essa mudança para cá. Mas agora não havia mais motivo para continuar pensando dessa forma. Agora estou oficialmente me preparando para meu retorno a Chicago. Meu trabalho me espera lá, e isso parece um salva-vidas que jogaram para mim depois de cair em um lago congelado aqui em Minnesota. Alguns antigos colegas de trabalho até se ofereceram para me ajudar a encontrar um apartamento e me restabelecer. O que mais me consola nisso tudo é que poderei voltar a Chicago, onde estão meus amigos, familiares e minha vida. E retorno com uma nova lição aprendida, nunca mais deixar minha vida para trás por outra pessoa. Porque, quando essa pessoa se cansa de você, te abandona como um cachorro que já não quer mais. Comecei o processo de empacotar minhas coisas, resolver toda a logística da mudança e, pouco a pouco, me despedir desse capítulo da minha vida. Há dias em que ainda estou com raiva, ainda magoado, mas, ao mesmo tempo, percebo que nem tinha consciência de o quanto estava sufocado por tanto tempo. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que o amor, por si só, não é suficiente para sustentar um casamento. Claro, o amor é importante, mas a confiança, o respeito e a lealdade são igualmente cruciais, talvez até mais. Se você for honesto consigo mesmo, perceberá que não pode continuar em um relacionamento onde é tratado como se nunca fosse suficiente, não importa o quanto amor exista. É difícil admitir isso, mas é a verdade. Recomeçar aos 34 anos dá medo, sem dúvida. Eu mentiria se dissesse que não estou assustado com o que o futuro me reserva. Mas sabe o que dá mais medo? Ficar preso nessa situação. Esse tipo de vida não é sustentável. O processo de divórcio já está oficialmente em andamento. Sou grato por, ao menos, ser algo relativamente simples, já que não temos filhos e a maioria das nossas finanças está separada. Tenho trabalhado de perto com meu advogado para garantir que tudo seja tratado de forma justa e o mais rápido possível. Neste ponto, estou pronto para assinar os papéis e começar a reconstruir minha vida do zero. Não tenho pressa, mas definitivamente estou ansioso para que tudo isso termine.
Curiosamente, uma das fontes de apoio mais inesperadas durante todo esse processo tem sido a prima da minha esposa. Ela tem sido extremamente gentil e me apoiado muito. Foi bom ter alguém da família que estivesse do meu lado. Ela até pediu desculpas por não ter me alertado antes sobre o quão tóxicas eram as amigas da minha esposa. Tenho conversado mais com ela, e, ao menos, ela me garantiu que minha esposa não foi infiel, embora não possa comprovar isso 100%. De qualquer forma, isso já não importa mais. Parte do acordo do divórcio é que não pagarei pensão alimentícia, e isso é tudo que importa para mim agora, encerrar isso de vez. Sou muito grato à prima da minha esposa, porque não apenas me ajudou com tudo isso e foi uma fonte de apoio, mas também se tornou uma espécie de amiga para mim nesse processo. Ela fez com que eu me sentisse menos sozinho enquanto passava por isso. Por isso, a convidei para conhecer Chicago. Ela nunca saiu do estado e não é do tipo que deseja ficar presa nessa cidade ou com algum homem daqui. Então, disse a ela que, se algum dia viajar, eu a levarei para conhecer meus lugares e restaurantes favoritos. É o mínimo que posso fazer por ela depois de ela ter sido meu salva-vidas. Não sei se haverá outra atualização, mas, se houver, provavelmente será quando eu já estiver vivendo novamente em Chicago. Atualização 4. Olá! Estou escrevendo isso de Chicago, e vocês não imaginam como é bom poder dizer isso. Estou no meu novo apartamento e já voltei completamente à minha antiga rotina. Estou saindo com amigos, indo a restaurantes que gosto e já voltei para o escritório. O divórcio ainda não foi concluído, mas acredito que falta pouco para que tudo termine. Minha esposa concordou com os termos, então só resta lidar com um pouco de burocracia. Sei que, nesses 2 meses, ela começou a sair com outra pessoa, o que talvez explique por que não tentou lutar contra o divórcio ou buscar uma reconciliação. Sinceramente, isso é um benefício para mim. Que ela esteja com outra pessoa agora não me incomoda muito, só me faz pensar que tomei a decisão certa. Ela queria estar com alguém de sua cidade, e foi exatamente isso que conseguiu. Eu só queria recuperar minha vida depois de tudo o que aconteceu, depois de ela ouvir as amigas, e possivelmente, ter me traído. Para aqueles que perguntaram sobre a prima da minha esposa, a quem vou chamar de Greta, para evitar repetir prima da minha esposa o tempo todo, tenho algumas novidades para contar. Greta esteve em Chicago há 2 semanas e ficou por 1 semana. Foi tempo suficiente para ela conhecer a cidade de forma geral, embora ambos concordemos que não foi o suficiente. Fizemos de tudo, desde visitar museus até experimentar a famosa pizza estilo Chicago. Sei que algumas pessoas preferem a pizza de Nova York, mas, nisso, não vamos concordar, porque eu gosto mais da daqui. E Greta também. Talvez seja por isso que nos damos tão bem. Greta gostou tanto da cidade que está fazendo planos para se mudar para cá. Ela precisa encontrar um emprego, mas não acho que isso será difícil, já que ela cursou a universidade em Minnesota, o que lhe abre muitas possibilidades. Isso também é uma boa notícia para mim, porque, não vou negar, desenvolvemos uma espécie de conexão. Não sei onde isso vai nos levar, mas decidimos tentar, uma vez que ela se mude para cá. Ela sabe muito bem que eu não vou voltar para a cidade dela, nem por todo o ouro do mundo. E saber que ela também quer fugir daquele lugar, porque odeia o jeito como as pessoas são lá, me faz sentir ainda mais atraído por ela. Talvez eu volte com outra atualização para contar como as coisas estão indo com Greta, mas não atualizem este subreddit com frequência, porque é provável que demore um pouco. Atualização 5. Olá! Sei que disse que voltaria para contar sobre Greta, mas também tenho outras coisas para compartilhar, então esta será uma atualização com um pouco de tudo. Greta se mudou para cá há 1 mês, com trabalho e apartamento já garantidos. Ela está tão feliz de viver aqui quanto eu, o que não me surpreende, porque Chicago tem algo mágico. Mas, tranquilo, não vou falar apenas sobre a cidade. Ela não se mudou para o meu apartamento, porque queríamos primeiro testar como nos sentíamos juntos. E é exatamente isso que temos feito desde que ela chegou. Eu a ajudei com a mudança e fomos jantar naquela mesma noite, o que podemos considerar como nosso primeiro encontro oficial. Desde então, temos passado a noite no apartamento um do outro algumas vezes por semana. Então, dá para dizer que as coisas estão indo bem. Não consigo evitar rir, porque fui para aquele povoado com uma esposa e agora voltei com uma namorada.
E é ainda mais engraçado, porque nunca teria imaginado estar em um relacionamento com uma mulher daquele lugar, especialmente com o que as amigas da minha ex-esposa representavam. Mas tive a sorte de encontrar a única mulher daquele povoado que realmente gosta de viver em uma grande cidade. Pensando bem, aquela mudança para lá não foi totalmente improdutiva. Meu divórcio foi finalizado, então agora já posso chamá-la de ex-esposa. Não preciso mais ter contato com ela, o que é um alívio. Justo a tempo, porque ela pode estar considerando voltar, agora que algumas coisas aconteceram no povoado dela. E quando digo voltar, me refiro a Chicago e, possivelmente, a nossa relação. Isso é o que acontece em cidades pequenas, onde todo mundo sabe de tudo, até Greta ficou sabendo. Algo que, em uma grande cidade, seria inimaginável. Parece que o namorado da minha ex, o homem que supostamente tinha tudo que as amigas dela queriam para ela, também tinha algo que uma das amigas dela queria. Preciso explicar o que aconteceu ou isso já ficou claro? Vou assumir que sim e continuar com o que tenho para contar agora. Minha ex é agora traída do povoado, e sua amiga já não é mais amiga, porque agora é a namorada do ex-namorado dela. Por isso, acho que ela pode estar pensando em voltar, já que o amado povoado dela talvez não seja mais tão interessante. Mesmo assim, nos 2 meses desde que tudo estourou, não tive notícias dela e espero que continue assim. Não acho que ela saiba sobre o que tenho com Greta agora, e espero que não descubra, porque não quero mais nenhum drama. Atualização 6. Olá! Lembram-se de que eu disse que Greta e eu passávamos tempo no apartamento um do outro? Embora, tecnicamente, eu passe mais tempo no dela do que ela no meu, não sei, talvez seja a hora de morarmos juntos, depois de vários meses assim. Isso é importante para o restante da atualização. Um dia, eu abri a porta do apartamento de Greta, onde eu estava passando a noite, e encontrei minha ex ali parada com algumas malas. Ainda assim, eu estava mais surpreso do que ela. Não que ela não estivesse surpresa, mas naquele dia eu estava tomando café da manhã e não esperava vê-la novamente. A conversa foi desconfortável, para dizer o mínimo, mas, no final, ela se foi. Ela sabia que Greta tinha se mudado para Chicago, mas não sabia que eu estava envolvido com ela. Greta não era a primeira opção dela, mas como naquele fim de semana havia um evento importante na cidade, não havia muitos quartos de hotel disponíveis, e ela pensou que sua prima poderia ajudá-la, oferecendo um lugar para ficar por algumas noites. A reação da minha ex-esposa não foi tão amigável quanto eu estou contando, não é que ela foi embora sem dizer nada, mas, para ser sincero, não é como se isso nos importasse. Eu comecei meu relacionamento com Greta antes do divórcio, algo que minha ex não pode dizer. E, no pior dos casos, se ela queria um homem de seu povo, também era justo que eu tivesse uma mulher do meu. Não acham? Dizer isso não foi a minha melhor ideia, e Greta me lembrou disso depois que a prima dela foi embora. De qualquer forma, Greta disse à minha ex que ela não poderia ficar lá, porque seria extremamente desconfortável, e acho que depois de saber o que havia entre Greta e eu, minha ex também pensou da mesma forma. Ela teria tentado ir para o meu apartamento, se não estivesse na casa de Greta? Não acho, porque ela não sabia o endereço. De qualquer forma, se ela tivesse como segunda opção, tenho certeza de que descartaria essa ideia. O único que sabemos dela é que ela ficou na cidade. Isso aconteceu há 2 noites, e desde então não tivemos mais notícias dela. Provavelmente, ela tem encontrado um hotel muito caro para passar a noite, daqueles que costumam estar disponíveis. Edição: sei que minha ex-esposa está morando na cidade. Sei disso por amigos em comum. Mesmo assim, ela nos deixou em paz e não se tornou aquela ex-maluquinha. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu ex-marido invadiu minha casa e instalou câmeras porque ele sabia de coisas que não deveria saber sobre o que estava acontecendo na minha casa. Olá! Eu, mulher de 24 anos, conheci meu ex, homem de 27 anos, há 7 anos, e namoramos por cerca de 1 ano antes de eu acabar ficando grávida. Ele é testemunha de Jeová, e eu fui criada na fé, mas nunca fui batizada, felizmente. Quando fiquei grávida, me disseram que eu tinha que me casar com ele se quisesse estar em boa posição na igreja do Salão do Reino. Eu concordei e decidi não ouvir meus pais quando eles imploraram para que eu esperasse e tomasse essa decisão mais tarde.
Claro, isso significava continuar morando com meus pais, e como uma jovem de 18 anos influenciada, eu achava que ele era a melhor coisa que já tinha me acontecido e que ele não poderia me fazer mal, porque era uma testemunha de Jeová, e elas não podiam fazer nada de errado. Como eu estava enganada. Enquanto eu estava grávida, ele me abusava emocional e fisicamente, a ponto de meu filho nascer prematuramente, e eu cair em depressão pós-parto. Quando meu filho tinha 8 meses, decidi que já era o suficiente e que precisava colocar de lado meus sentimentos e o amor que tinha por esse homem para tomar a decisão certa pelo meu filho. Eu o deixei. Deixei a religião. Não sei como consegui, mas até hoje, agradeço ao meu filho por me dar a força e o amor para superar isso. Avançando cerca de 5 anos, estou indo muito bem. Tenho uma carreira incrível, um ótimo carro e moro sozinha com meu filho. Temos tudo o que precisamos. Recentemente comecei meu primeiro relacionamento, e ele é incrível. Meu ex e eu, na verdade, temos uma relação bastante cordial de coparentalidade. Ele parece ter amadurecido muito e agora está em um relacionamento. Eu me dou muito bem com a namorada dele e meu filho gosta dela. Ele recentemente decidiu se mudar para 2 casas de distância da minha. Não me importei muito com isso, pois não brigamos ou nos odiamos. Na verdade, vi isso como algo positivo, já que ele estaria mais próximo do nosso filho e poderia estar mais envolvido na escola. Semana passada, entrei no meu apartamento e descobri que alguém tinha invadido. No entanto, não levaram absolutamente nada. Algumas coisas foram mexidas, parecia que estavam procurando algo e desistiram. A primeira pessoa que veio à minha mente foi o pai do meu filho. Moro aqui há anos e nunca tive problemas. Na verdade, moro em frente à delegacia de polícia, então, a menos que alguém tenha entrado pelos fundos, teria sido visto. Fiz um boletim de ocorrência e deixei por isso mesmo. Agora é que as coisas ficam estranhas, e minhas suspeitas parecem estar se confirmando. 3 dias atrás, deixei meu filho na casa do meu ex, e ele mencionou que eu não deveria permitir que nosso filho tivesse certos brinquedos porque são figuras de ação violentas, como Power Rangers. Não há como ele saber disso. Sendo uma testemunha de Jeová, eu tento não desrespeitar as crenças dele, então sempre me certifico de que meu filho não leve esses brinquedos para a casa dele. Quando perguntei como ele sabia disso, ele ficou pálido, sem saber o que dizer, e finalmente afirmou que nosso filho tinha comentado sobre isso. Ok, talvez meu filho tenha contado a ele, mas talvez não. Para aumentar minhas suspeitas, 2 dias atrás, deixei meu filho de manhã, e meu ex olhou para mim e disse que eu precisava dar banho no nosso filho todos os dias, porque eu não o fiz na noite anterior. Não há como meu filho ter dito isso a ele. Ele não falou com ele, e literalmente era a manhã seguinte. Além disso, eu dou banho no meu filho todos os dias, mas ele teve aula de natação e chegamos tarde em casa, então achei que estava tudo bem pular um dia. Sei que parece descuido, mas tenho certeza de que todos nós já passamos por isso. Estou sendo paranoica? Odeio a sensação de que não tenho privacidade na minha própria casa. Devo perguntar a ele? Há uma maneira de eu verificar isso por conta própria? Tentei procurar, mas não encontrei nada que me mostre que poderia haver uma câmera. Adicionei mais informações nos comentários. Eu não sabia que ele estava se mudando para 2 portas de distância. Ele me contou quando assinou o contrato de aluguel, e naquele momento tentei olhar o lado positivo das coisas. Agora vejo que não há lado positivo nesta situação. Odeio a sensação de sair pela porta e saber que ele pode ver a que horas estou em casa e a que horas saio, apenas verificando se meu carro está na garagem. Concordo que a religião que ele está ensinando ao meu filho não é boa de forma alguma, mas não há muito que a lei possa fazer, além de me conceder todos os direitos sobre as decisões médicas do meu filho, o que eu já tenho. Quando ele está com o pai, vai à igreja dele, mas quando está comigo, sabe que não fazemos nada disso. Assim que meu filho atingir uma certa idade, ele será capaz de tomar a decisão certa, e eu sempre o guiarei na direção correta, incentivando-o a fazer perguntas e pesquisar antes de chegar a uma conclusão. Temos guarda compartilhada, mas sou eu quem toma as decisões médicas. Tentei obter a guarda total, mas infelizmente perdi o caso. Os abusos estão documentados. Eu suspendi a ordem de restrição 2 anos após nosso divórcio. Nós costumávamos fazer as entregas e retiradas no estacionamento da delegacia de polícia, e depois de 2 anos, precisei dar o próximo passo ao confiar que o passado era apenas isso, o passado. Não queria que meu filho me perguntasse por que ele era deixado no estacionamento da delegacia. Fui a um terapeuta principalmente por causa da forma como a religião tinha controle sobre mim. Também estava sofrendo de depressão pós-parto, então muitas coisas foram discutidas. Não acho que consegui me recuperar totalmente. Foi tão ruim que minha mente bloqueou psicologicamente as memórias daqueles anos, algo que meu terapeuta me alertou. Embora seja bom que eu não me lembre de certas coisas, isso também me deixa vulnerável, como aconteceu nesta situação.
Certas coisas definitivamente desencadeiam isso, como músicas específicas ou voltar para aquela cidade. Devo mencionar também que o pai do meu filho foi diagnosticado com transtorno bipolar. Não ficaria surpresa se houvesse uma câmera no meu apartamento. Estou reunindo todos os conselhos deste tópico e terei que, com cuidado, fazer um plano para procurá-la sem tornar isso óbvio. Comentário: eu também sou um ex-testemunha de Jeová. Você acha que é possível que ele esteja tentando descobrir se você está dormindo com o seu namorado para que assim, seu ex possa estar biblicamente livre para se casar novamente? Resposta da autora: nós já estamos divorciados. Os anciãos disseram a ele para não assinar, porque isso significaria que ele não poderia se casar novamente. Levei o caso ao tribunal e depois de mostrar todos os meus boletins de ocorrência e fotos dos abusos, o divórcio foi concedido. Entendo seu ponto de vista sobre o lado dele. Ele não está livre para se casar novamente. Isso pode ser o motivo pelo qual ele está fazendo isso. No entanto, ele está sem sorte, porque não deixo meu namorado dormir na minha casa. Sempre vou para a casa dele quando meu filho está com o pai, especialmente agora que ele mora tão perto. É estranho. Atualização 1. Um mês depois. Olá. Estive acompanhando as discussões neste grupo na última semana e estou tão feliz por ter encontrado isso. Gostaria muito de ter conhecido este espaço anos atrás, quando deixei a congregação. Teria diminuído a dor e a solidão não teria sido tão insuportável. Quando deixei a organização, não tinha amigos nem apoio e várias vezes quase me convenci a voltar. Mas consegui superar isso. Queria compartilhar minha história com vocês, mas antes, vou dar um pouco de contexto sobre meu passado. Eu praticamente cresci como testemunha, mas nunca me batizei. Conheci o pai do meu filho quando tinha cerca de 18 anos e acabei engravidando alguns meses depois. Os anciãos praticamente me obrigaram a casar. Assim que nos mudamos para morar juntos, ele começou a ser abusivo. Foi horrível. Ele me agredia fisicamente mesmo sabendo que eu estava grávida do filho dele. Chegou a um ponto tão terrível que eu literalmente urinava de medo quando estava perto dele. A última vez que ele colocou as mãos em mim foi quando eu estava com 6 meses e meio de gravidez. Lembro que ele invadiu o banheiro porque sabia que eu estava chamando a polícia, e quando abriu a porta, bateu na minha barriga, e eu caí direto na banheira. Os médicos tiveram que realizar uma cesariana de emergência enquanto eu estava sob anestesia. Ele até assinou um documento afirmando que eu recusava transfusão de sangue, e como ele era meu marido, a decisão cabia a ele. Felizmente, tive médicos incríveis, e meu filho e eu sobrevivemos e ficamos bem. Lembro-me dos anciãos vindo me visitar enquanto eu ainda estava no hospital. Eles me disseram que eu precisava me esforçar mais para colocar Jeová em primeiro lugar no nosso casamento, porque sem ele nosso casamento iria fracassar. Alguns meses depois, deixei ele e deixei a organização. Fiz terapia para minha depressão pós-parto e consegui bloquear psicologicamente essas memórias. Embora, às vezes, certas coisas as desencadeiem e elas voltem todas de uma vez. É insano como a mente funciona. Tenho uma ótima relação com meus pais. Eles nunca me desassociaram e sempre cuidaram de mim e do meu filho. Sei que eles estão presos à doutrina, mas, no fundo, sinto que meu pai percebeu que tomei a decisão certa. Depois de toda essa confusão, acho que ele está começando a abrir os olhos, mesmo que um pouco. O link abaixo era meu primeiro post, e abaixo disso copiei e colei minha atualização. Não sei por que bloquearam meu post. Eu estava no trabalho e quando verifiquei, ele estava automaticamente bloqueado. Recebi alguns bons conselhos lá, mas é diferente quando vem de pessoas que sabem como é crescer nesse ambiente e entendem o quanto o controle mental desempenha um papel enorme em tudo relacionado às testemunhas de Jeová. Gostaria também de alguns conselhos sobre como lidar com esses anciãos. Eles continuam ligando para os meus pais e implorando para que tentem me convencer a mudar de ideia. Imagino que isso vai refletir negativamente sobre eles, e todos sabemos o quanto eles odeiam isso. Também, por favor, tenham em mente que meus pais, embora sejam testemunhas, têm meu melhor interesse em mente. Meu pai me chamou para conversar e me disse que não importa o que aconteça, ele apoiará minha decisão e estará ao meu lado no processo dessas acusações. Só queria que eles não precisassem lidar com todo esse assédio. Atualização 2. Olá. Antes de mais nada, muito obrigada por todas as sugestões e mensagens a respeito dos passos que eu deveria tomar. Muita coisa aconteceu nos últimos 7 dias, e vou tentar explicar sem me alongar muito. Vou começar pela semana passada. Na quarta-feira, depois de ler todos os comentários, decidi comprar um detector de câmeras espiãs da Amazon. Achei que isso me ajudaria a ficar mais tranquila e, finalmente, me permitiria me sentir confortável na minha própria casa. Paguei pela entrega em 2 dias e planejei como usaria o dispositivo sem chamar atenção, já que sabia que a única maneira de fazer isso era com o pai do meu filho presente.
Decidi dizer a ele que precisava discutir um novo cronograma que queria seguir. Na sexta-feira combinamos de nos encontrar para tomar sorvete com nosso filho. Dei uma chave reserva para o meu namorado, para que ele pudesse entrar na casa e verificar se o detector funcionava. Nosso encontro durou cerca de 40 minutos, até que recebi a confirmação do meu namorado, e então encerrei a conversa. Quando entrei no carro, liguei para o meu namorado, e ele me disse que eu precisava deixar meu filho na casa da minha mãe e ir direto para o meu apartamento. Fiz exatamente como ele pediu. Quando cheguei, estacionei e ele entrou no carro para me dar a notícia. Ele me contou que o detector tinha detectado algo, mas não estava claro. Ele disse que o dispositivo mostrava um sinal vermelho no quarto do meu filho, perto da maçaneta da porta, mas também apontava para uma das paredes, que não tinha nada pendurado próximo. Nesse momento eu não sabia o que fazer ou dizer. Talvez fosse apenas um mau funcionamento, ou talvez realmente houvesse algo lá. Decidi que precisava chamar a polícia. Não tinha certeza se era a decisão certa, mas como o sinal estava vindo do quarto do meu filho, isso já era motivo suficiente para mim. Mesmo que eu parecesse ridícula para os policiais, valia a pena. Quando os policiais chegaram, expliquei a situação para um deles. Ele normalmente trabalha no turno da manhã, supervisionando a escola do meu filho, então eu o vejo todos os dias. Ele foi muito compreensivo e disse que chamaria um técnico que tinha os equipamentos necessários, já que nem todos os policiais os possuem. Nesse ponto, ainda não mencionei a polícia que suspeitava do pai do meu filho. Planejava falar sobre isso caso fosse confirmado. 10 minutos depois, o pai do meu filho apareceu na entrada da garagem e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, e foi quando o policial se aproximou. Acho que o policial percebeu o quanto eu estava desconfortável e disse ao meu ex que apenas os moradores podiam estar ali. Ele respondeu ao policial que era o pai do meu filho, e o policial começou a perguntar se ele era da região. Assim que ele mencionou que tinha se mudado recentemente para 2 casas de distância, o policial pediu que ele saísse da propriedade, já que não era morador. Depois que ele saiu, os policiais começaram a me fazer mais perguntas sobre o pai do meu filho, e foi então que entrei em todos os detalhes. Após nossa conversa, o policial disse que havia uma grande chance de que meu ex tivesse colocado uma câmera no quarto do meu filho. Quando o técnico chegou, ele escaneou o quarto e nos pediu para esperar do lado de fora. Cerca de 30 minutos depois, ele me chamou para entrar, enquanto meu namorado ficou do lado de fora. Ele então me informou que de fato havia uma câmera no quarto do meu filho. Eles encontraram uma câmera minúscula escondida dentro da maçaneta da porta. Se você não está familiarizado, as maçanetas da minha casa travam pelo lado de dentro, mas, do lado oposto, há um pequeno buraco onde normalmente você usa uma chave de fenda ou algo semelhante para destravá-las. O técnico explicou que quem instalou a câmera substituiu as maçanetas originais por 2 idênticas, o que significava que a porta já não tinha mais uma trava. Eu nunca percebi isso. Era um detalhe tão pequeno que passou completamente despercebido. Eu nunca trancava o quarto do meu filho, então não era algo que eu notaria. Desabei. Não sabia o que dizer ou pensar. O técnico me informou que a câmera estava conectada via Bluetooth e Wi-Fi. Infelizmente, o sinal tinha sido interrompido, mas ele estava trabalhando para obter alguns códigos e determinar de onde ele estava sendo transmitido. Depois que confirmaram, recebi um endereço que, é claro, rastreava até a casa do meu ex. Não era exatamente o endereço dele, mas sim pontos de coordenadas. Não faço ideia do que isso significa. Eles apenas me disseram que é um sistema que eles usam para rastrear sinais. Eu estava completamente em choque. Parte de mim achava que ele nunca faria isso, que ele nunca violaria minha privacidade e a privacidade do nosso filho dessa forma. Eu pensei que já tínhamos superado essa fase. Depois que eles me deram a notícia, me informaram que eu poderia prestar queixa se quisesse. Caso eu decidisse prosseguir, eles teriam que emitir um mandado de prisão contra ele. Foi a decisão mais difícil que tive que tomar, mas eu disse que sim. Eles explicaram que o melhor para mim seria ficar na casa de parentes ou amigos até que a situação fosse resolvida, pois poderia ser perigoso para mim permanecer tão perto dele. Eu não entendia por que não podiam levá-lo preso naquele momento, mas concordei e arrumei uma mala. Decidi ficar na casa dos meus pais. Era perto do meu trabalho e era um lugar onde meu filho se sentia confortável. Não ouvi nada do meu ex no sábado. Sei que mencionei no meu post anterior que meus pais e meu ex são testemunhas de Jeová, o que desempenha um papel importante em toda essa história. Na noite de domingo, meus pais tinham planos e eu fiquei em casa com meu filho. Ouvi uma batida na porta. Olhei e, para minha surpresa, eram 2 anciãos. Acho que você poderia chamá-los de pastores, para quem não está familiarizado com o termo. Eram os mesmos homens que me disseram para não chamar a polícia quando meu ex ficava agressivo. Também eram os mesmos que me conheciam desde os 3 anos de idade. Decidi abrir a porta e eles pediram para entrar.
Como meu irmão estava no outro cômodo, me senti um pouco mais à vontade para falar com eles. Assim que começaram a tirar a Bíblia, disse que não me sentia confortável com isso e que se eles tinham algo a dizer, deveria ser por meio de uma conversa, e não através da Bíblia. Eles concordaram e começaram a explicar as consequências que meu ex estava enfrentando no salão do reino pelo que fez. Também me disseram que meu ex foi levado para a delegacia na manhã de domingo, mas que tinha confessado tudo para eles no sábado. Resumindo, eles imploraram para que eu retirasse as acusações e continuaram dizendo para eu pensar no meu filho, considerar como ele se sentiria sabendo que o pai dele está enfrentando essas acusações. Repetiram várias vezes que Jeová não condena esse comportamento e que às vezes, a organização pode resolver as coisas internamente. Disse a eles que não retiraria as acusações. O que ele fez foi uma violação da minha privacidade e embora eu ficasse feliz que resolvessem isso dentro da religião deles, eu cuidaria do meu lado através da lei. Eles continuaram dizendo que tinham advogados que poderiam apoiar meu ex, e que se essa fosse a rota que eu escolhesse, eu deveria me certificar de estar bem preparada também. Também disseram que a razão pela qual ele colocou uma câmera no quarto do nosso filho foi porque ele quer a custódia, argumentando que não é justo ele perder a oportunidade de ter a vida eterna, e que meu ex poderia salvar meu filho. Sim, eu sei, é loucura. Eu não sei o que ele esperava encontrar colocando uma câmera no quarto do meu filho, porque não tenho absolutamente nada a esconder, e meu filho é muito bem cuidado. Pedi para eles saírem, e eles foram embora. Quando contei ao meu pai o que aconteceu e o que eles tinham dito para mim, ele ligou para um dos anciãos e basicamente desabafou em cima dele. Espero que isso não arruine a reputação do meu pai, já que sei que essa religião significa o mundo para ele, mas ao mesmo tempo, espero que isso possa abrir os olhos dele. Tudo isso é um pesadelo para mim. Não sei o que fazer. Lá no fundo, eu não quero prestar queixa porque ele é o pai do meu filho. Não quero que isso estrague o histórico dele ou que meu filho cresça e descubra que eu coloquei o pai dele na cadeia por causa disso. Também sei como é estar sob controle mental e ser doutrinada. Por outro lado, sinto que ele precisa aprender a lição. Ele precisa entender que não pode simplesmente violar a privacidade de alguém por causa de sua religião. Não tenho certeza do que vai acontecer ainda. A última coisa que eu vi foi que ele está solto sob fiança e tem uma data de julgamento, que eu também precisarei comparecer. Nesse momento, posso decidir se quero retirar as acusações ou não. Também recebi uma data do Tribunal de Família, pois ele está buscando a guarda total. Ele entrou com o pedido há cerca de um mês, então isso é algo que ele já vinha planejando. Espero que toda essa situação acabe funcionando a meu favor, o que é mais um motivo para eu não retirar as acusações. Isso pode me ajudar no Tribunal de Família. Por enquanto, isso é tudo o que aconteceu. Não sei quais passos tomar a partir daqui, e estou lidando com isso dia após dia. Encontrei um novo lugar para morar e depois de conversar com meu senhorio, ele permitiu que eu quebrasse o contrato de aluguel. Odeio ter que me mudar. Amo meu apartamento e agora vou me mudar para um lugar muito menor, pagando mais caro. Gostaria de não ter que sair, mas não há muito o que fazer. Comentário: não retire as acusações. Minha justificativa, além de toda a baboseira religiosa, é que seu ex não é racional e já é fisicamente abusivo. Essa é uma combinação perigosa. Pela minha experiência, ele nunca vai melhorar sem terapia ou medicação. E muito provavelmente, surgirão problemas onde ele não seguirá o tratamento mesmo que comece. Quais são as acusações contra seu ex? O Ministério Público interrompeu alguma investigação? Você teve a oportunidade de falar com os investigadores sobre o seu caso? Eles mencionaram alguma outra preocupação sobre ele? A aplicação da lei pode ser muito eficaz em descobrir coisas por meio de intimidação, no entanto. Eles não querem gastar esforços se sentirem que você não vai levar isso adiante. Eles podem intimidá-la um pouco para testar sua determinação. Mantenha-se firme na sua decisão. Todos os dados que ele estava coletando sobre você para possivelmente fortalecer seu caso de custódia foram tornados nulos e inválidos, pois foram obtidos por meio de um ato criminoso. Esses dados não serão permitidos como evidência. As ações ilegais dele também serão usadas contra ele. Tudo isso desaparece se você não prestar queixa. Se você ainda não contatou uma agência local sobre abuso conjugal, independentemente do seu estado civil, elas podem ajudá-la ou encaminhá-la para assistência. Elas têm experiência nisso e poderão orientá-la sobre o melhor curso de ação, enquanto também oferecem suporte. Quanto aos anciãos que a visitaram, independentemente do que pensamos sobre a organização, isso está dentro do protocolo deles. Se você quiser que essa intromissão pare, entre em contato imediatamente, ou peça para alguém entrar em contato com um ancião mais experiente de outra congregação, caso isso seja o que você deseja. Essas coisas que estão acontecendo com você não são exclusivas da organização. Acontecem em todo lugar, com frequência. Por isso, há muitos recursos disponíveis.
Por favor, faça uso deles. Espero que você permaneça segura e que tudo acabe bem. Resposta da autora. Fui ao tribunal hoje para solicitar uma ordem de restrição, e eles me deram uma temporária até a data da audiência, onde o juiz decidirá se a tornará permanente. Também fui à delegacia para pedir mais informações sobre o que estava acontecendo. Eles não puderam me dizer muito, além do fato de que mesmo se eu retirar as acusações, o Estado também está apresentando as acusações. Aparentemente eles levam este caso muito a sério, já que aconteceu no quarto de uma criança. Eles me informaram que alguém entraria em contato comigo, mas que eu deveria contratar um advogado, pois não é recomendado lidar com isso sozinha devido às muitas complexidades que eu talvez não compreenda e que podem exigir orientação profissional. Perguntei o que eles fizeram com as evidências, e me disseram que as possuem e que não podem liberá-las para ninguém, já que agora estão sob custódia municipal. Estou procurando advogados e marquei algumas consultas para amanhã. Minha audiência de custódia está marcada para o final de novembro, então estou torcendo para que a outra audiência sobre a questão da câmera seja agendada antes disso, para que eu possa ter mais evidências para provar que ele não é adequado para a custódia. No entanto, sinto que só o fato de essas acusações estarem pendentes e ele estar solto sob fiança já deveria ser suficiente para o juiz me conceder a guarda total, que agora estou buscando. Atualmente temos guarda compartilhada, mas depois disso quero a guarda total. Comentário. Esse comportamento dos anciãos parece muito estranho, quase como se eles tivessem um interesse próprio em fazer com que as acusações sejam retiradas. Por que será? Se o seu ex está buscando a guarda total, ele pode ter solicitado a assistência dos anciãos. Talvez os anciãos tenham sugerido que ele instalasse uma câmera espiã ou conheciam alguém com experiência nisso. Se as acusações não forem retiradas, os fatos podem vir à tona. Não sei se você sabe, mas a organização tem um guia impresso para testemunhas de Jeová envolvidas em casos de custódia. Se os anciãos estão ligando para os seus pais, peça que eles perguntem aos anciãos se o seu ex admitiu especificamente ter invadido sua casa e instalado a câmera espiã, e se mais alguém estava envolvido. Quando os anciãos lhe disseram que ele seria tratado dentro da congregação, explicaram exatamente o que fariam. Não retire as acusações, especialmente pelo bem do seu filho. Resposta da autora. Um dos anciãos é, na verdade, tio do meu ex, o que torna isso um conflito de interesse. Embora ele tenha feito parte do comitê quando eu estava grávida e eles tiraram os privilégios que eu tinha como publicadora não batizada, se é esse o termo, desculpe. Fui a um salão em espanhol e não conheço alguns dos termos em inglês. Parece tão estranho para mim o quanto eles estão pressionando e assediando minha família. É quase como se algo mais estivesse acontecendo e eles estivessem com medo. Eles me disseram que ainda estão passando pelo processo deles, mas que isso pode levar a uma repreensão. Qual é o termo para quando alguém não é desassociado, mas é apontado como uma má associação? É censura? Não tenho certeza. Mas ele não será desassociado, apenas levará um tapinha no pulso. Atualização final. Olá. Após tudo o que aconteceu, finalmente posso compartilhar um desfecho para este pesadelo que vivi. Quero agradecer profundamente a todas as pessoas que me deram conselhos e apoio ao longo deste processo. A ajuda de vocês me deu forças para seguir em frente, mesmo nos momentos mais sombrios. Primeiramente, a audiência para o caso da câmera espiã finalmente aconteceu. Meu ex foi declarado culpado por violar minha privacidade e a do meu filho. Embora não tenha recebido uma sentença de prisão longa, o juiz foi firme ao enfatizar que suas ações foram inaceitáveis e deixou claro que esse tipo de comportamento não será tolerado, especialmente porque aconteceu no quarto de um menor. Além disso, as evidências desse caso foram apresentadas no Tribunal de Família, o que desempenhou um papel crucial na minha busca por obter a custódia total do meu filho. Durante a audiência no Tribunal de Família, o juiz considerou não apenas as acusações criminais pendentes contra meu ex, mas também seu histórico de abuso e comportamento irracional. Foi decidido que o melhor para o meu filho seria que eu ficasse com a custódia total. Embora meu ex ainda tenha visitas supervisionadas, ele não poderá mais tomar decisões importantes sobre a vida de nosso filho. Isso me traz uma paz mental que eu não sentia há muito tempo. Consegui me mudar para um lugar novo, mais seguro e longe da influência direta de meu ex. Embora sinta falta do meu antigo apartamento, este novo começo é exatamente o que eu e meu filho precisávamos. Neste novo bairro, encontrei um pequeno grupo de apoio, incluindo outras mães que passaram por situações semelhantes. Ter uma comunidade que me entende tem sido inestimável. Meus pais estiveram ao meu lado o tempo todo. Embora ainda sejam testemunhas de Jeová, parece que este incidente começou a abrir os olhos deles.
Meu pai me confessou recentemente que, embora ele não possa abandonar completamente sua fé, entende as decisões que tomei e está orgulhoso de mim por proteger meu filho. Os anciãos não voltaram mais a me assediar, especialmente depois que deixei claro, por meio de um advogado, que qualquer tentativa de intimidação seria denunciada às autoridades. Este capítulo da minha vida foi extremamente difícil, mas também me ensinou muito. Agora sei o quão forte posso ser quando se trata de proteger meu filho e a mim mesma. Também aprendi que nunca é tarde para pedir ajuda e que não preciso carregar todo o peso sozinha. Minha prioridade agora é construir uma vida tranquila e estável para o meu filho. Quero que ele cresça sabendo que sempre estarei ao lado dele e que sua segurança e felicidade são o que mais importa para mim. A todas as pessoas que estão passando por algo similar, minha mensagem para vocês é: vocês não estão sozinhas. Peçam ajuda, procurem apoio, e nunca permitam que alguém as faça sentir que não merecem viver uma vida segura e feliz. Obrigada por seguirem minha história. Agora finalmente posso fechar este capítulo e olhar para frente. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.